Fala galerinha, eu sou o professor Fábio Costa, professor de matemática do canal FM+. Hoje eu trouxe para você matriz, o assunto maneirinho. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer a definição de matriz. Ó. Uma matriz M de ordem M por N, sendo M e N números naturais e não nulos, é qualquer tabela formada por números reais dispostos em M linhas e N colunas. Eita, complicou, Fábio. Se liga aqui que eu vou mostrar para você. Quando eu trabalho com uma matriz, essa matriz, pelo que ele está falando, é formada por linhas e colunas. Ok? Então, aqui eu tenho uma matriz que ele está falando. A ordem da matriz, o tipo de matriz, aparece aqui para a gente. Ó. Esse Mzinho são as linhas, as quantidades. E esse Nzinho são as colunas, também quantidades. Tranquilo? E cada um desses caras são os elementos que compõem a minha matriz, a minha tabela. Bom, olha só que maneiro aqui. Tudo que eu acabei de falar está escrito aqui. Eu coloquei aqui para você que eu tenho N número de linhas e número de colunas. Coloquei que aqui é a primeira coluna, segunda coluna e assim por diante. Primeira linha, segunda linha e assim por diante. Então é importante você enxergar isso aqui, como eu vejo as linhas e como eu vejo as colunas. Vamos lá. Bom, toma cuidado. Por quê, pessoal? Quando eu falo de um elemento da matriz, é importante que você saiba identificá-lo. Então, por exemplo, você observou que eu tenho um índicezinho aqui, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1 e assim por diante? Esse índicezinho está te dizendo a localização do teu elemento. Então, por exemplo, quem é o A12? É o cara da primeira linha e o cara da segunda coluna. É isso que ele está dizendo para mim. Na localização dele, olha onde ele fica. Primeira linha, segunda coluna. Beleza? Outro exemplo, o A23. Quem é o A23? É o cara da segunda linha, terceira coluna. Aí você vai lá, primeira linha, segunda linha, terceira coluna. Então isso aqui é muito importante de trabalhar. Por exemplo, quem é esse cara aqui? O que ele está dizendo para mim? Ah, peraí, esse cara está me dizendo que eu estou na terceira linha e estou na primeira coluna. Esse elemento normalmente é representado por A e J. E esse I representa a linha e esse J representa a coluna. Beleza, galera? Então é importante pra caramba saber identificar esses elementos. Vamos lá, pessoal, vamos construir uma matriz. Ó, dada a matriz A, esse palavrão aqui que tu tá vendo, ó, A e J 2 por 2. Esse 2 por 2 significa que eu tenho necessariamente duas linhas e duas colunas, onde cada elemento ele é formulado por isso aqui, 2i mais j. Gente, qual é a leitura que tu tem que ter daqui? 2i mais j é duas vezes o valor da linha mais o valor da coluna. Lembra que o i é linha e o j é coluna. Mas para escrever essa matriz, eu primeiro formo a matriz geral, que é essa daqui, ó, genérica. Onde eu faço duas linhas e duas colunas, porque foi a descrição do exercício, ok? Beleza? E aí eu faço a substituição. E aqui que eu quero que você se ligue. Por exemplo, se eu pego o elemento A11, eu estou falando que o I vale 1 e o J vale 1. E eu vou substituir nessa fórmula, 2i mais j. Então, no lugar desse i eu coloco o número 1 e no lugar desse j eu coloco o número 1. Então, ficou 2 vezes 1 mais 1, que foi esse primeiro elemento aqui. Fábio, ainda não entendi. Eu quero o elemento A21. O que significa isso? Que o i vale 2 e o j vale 1. Eu vou substituir nessa formulazinha que ele me deu. O i vale 2 e o j vale 1. Então, ficou 2 vezes 2 mais 1. Está aqui, ó. Beleza? Então, quando eu olho o elemento, eu identifico esse carinha sendo o i e esse carinha sendo o j. E aí eu substituo na formulazinha para descobrir os valores. E aí eu cheguei nessa matriz. Ok? 3, 4, 5, 6. Ó. Primeiro, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. E assim por diante. Olha esse exemplo aqui. Seja x e j uma matriz quadrada de ordem 3.
Então, a primeira coisa que você tem que fazer, ordem 3 significa que é 3 por 3. Então, vai ficar assim, ó, x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33. Essa é a tua matriz 3 por 3, ordem 3, ok? Montei a matriz genérica. Só que olha as condições que esse cara me deu. Eu coloquei aqui para você, ó. Eu vou somar o I e o J toda vez que eles forem iguais, o I e o J. Como assim, Fábio? Olha aqui para mim. Lembra que o I é o primeiro carinha e o J é o segundo. Tu enxerga que essa primeira situaçãozinha aqui, essa primeira que eu estou fazendo de roxo, eu vejo esse elemento e esse elemento. Porque nesses três casinhos eu tenho I igual ao J, ou seja, o primeiro igual ao segundo, o primeiro igual ao segundo, o primeiro igual ao segundo. Ok? Então aí eu vou calcular. Bom, o que ele manda eu fazer? Gente, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou botar 9 elementos, ó. 9 elementos. O que ele manda eu fazer? Toda vez que eles forem iguais, você vai somar eles. Ou seja, aqui vai ser 1 mais 1, aqui 2 mais 2, aqui 3 mais 3. Foi? Beleza. Vamos mudar a cor agora aqui. Agora eu vou para a segunda condição. Qual é a segunda condição? Está escrito aqui, eu vou botar aqui para você. I maior que J. Ou seja, sempre que o primeiro for maior que o segundo, eu uso essa situação aqui, que eu estou colocando de vermelho. Bom, vamos ver aonde o primeiro é maior que o segundo. Ó. Aqui o 2 é maior que 1, aqui o 3 é maior que 1 e aqui o 3 é maior que 2. Ou seja, todos esses caras que ficam abaixo do roxinho, o primeiro é maior que o segundo. E o que ele manda eu fazer? Olha aqui o que ele manda eu fazer. 1 menos J, ou seja, 1 menos o segundo elemento. Então aqui, ó, o segundo elemento é 1, então vai ficar 1 menos 1. O segundo elemento é 1, então é 1 menos 1. Aqui o segundo elemento é 2, então ficou 1 menos 2. Fábio, por que você está fazendo 1 menos o segundo elemento? Porque ele está falando do J. O J é sempre o segundo elemento. Ó, olha aqui, olha nesse cara aqui. I é o primeiro, J é o segundo. I é o primeiro, J é o segundo. I é o primeiro, J é o segundo. E assim por diante. Ok? Vamos para a terceira condição? A terceira condição fala que o I é menor que o J. Ó. O primeiro é menor que o segundo. Então, vê se não sobrou para a gente. 1 é menor que 2, 1 é menor que 3 e 2 é menor que 3. O que ele manda a gente colocar? Sempre que isso acontecer, coloca o número 1. Então, aqui é 1, 1 e 1. Então, a nossa matriz ela vai ficar o seguinte valor. Vamos botar aqui. Ó. 1 mais 1, 2. Aqui é 1, aqui é 1. 1 menos 1, 0. 2 mais 2, 4. 1. Embaixo, 0. Menos 1 e 6. Fechou. Construí a minha matriz. Se ligou que essa matriz para construir eu tive 3 situaçõezinhas, 3 critériozinhos, e eu fiz a análise de cada um deles? Tudo bem? Então, cada matriz vai ter a sua própria lei de formação, ok? Que vai ser dado por esse carinha. É importante saber a ordem da matriz para que você consiga construir essa matriz genérica e, a partir dali, fazer essa análise que nós fizemos. Vamos lá, pessoal. De uma forma geral, o que eu tenho é o seguinte. Esse triângulo superior, o primeiro sempre é menor que o segundo, tá vendo? Ó, o primeiro é menor que o segundo, sempre. Esse triângulo inferior, eu tenho sempre o primeiro sendo maior que o segundo. O primeiro é maior que o segundo. Ó, 2 e 1, 3 e 1, 3 e 2. E esses caras que ficam aqui são os caras da diagonal, chamada de diagonal principal. Diagonal principal. São os caras onde eles são iguais, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. Detalhe, só vai rolar diagonal principal quando a matriz for uma matriz quadrada. Matriz quadrada é aquela que tem um número de linhas igual ao número de colunas. Então, por exemplo, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 1 por 1. E vai, N por N. Essas matrizes são chamadas de matriz
quadrada. Ok? E aí sim tem essa questão da diagonal principal. Beleza? Então, assim, de uma maneira geral, olha para a parte triangular inferior, o primeiro é maior. Olha para a superior, o segundo é maior. Bom, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Olha só, de construir matriz ainda. Seja a matriz 3 por 4, ou seja, a matriz A é uma matriz de 3 linhas e 4 colunas. 3 linhas e 4 colunas. Vê se não vai ficar assim, ó. Ó. Vê se eu não tenho 3 linhas e 4 colunas. 3 por 4. Constrói essa matriz genérica. Aqui seria o A11, A12, A13, A14. A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34. Gente, eu sei que é chato fazer essa construção, mas isso pode te ajudar em algum momento, ok? Ele deu uma condição feiosa. Ó, se liga que eu estou falando, apesar de ser feiosa, são só duas. É I igual a J e o I diferente de J. Ele quer calcular só isso aqui, ó. A22 mais A34. Eu não vou calcular todo mundo, eu vou só nesses caras, ou seja, eu vou nesse aqui e vou nesse aqui. Beleza? Mas quando eles são iguais, ó, iguais, I igual a J. Olha lá. Quando eles são iguais, o que ele manda eu fazer? Soma os elementos. 2 mais 2, 4. E o outro elemento é o 34, é quando eles são diferentes, é o caso de baixo. O que ele manda eu fazer? Ó, lembra que esse é o I e esse é o J. Ele manda eu fazer o quê? Presta atenção. 2 vezes o I menos 2 vezes o J. Isso aqui vai dar 6 menos 8, que é o menos 2. Beleza? Agora ele manda eu fazer o que entre eles? Soma esses elementos, ó. 4 mais menos 2. Resultado final, 2 positivo. Beleza? Construímos a matriz geral, mas eu não queria todo mundo, eu queria 2 carinhas só dali. Aí eu marquei para a gente poder resolver. Pessoal, o que nós fizemos hoje foi construir uma matriz, ter a ideia da matriz, ver os elementos de uma matriz e, de alguma forma, fazer alguns exemplos para a construção de matriz. Ok? Galerinha, até o próximo vídeo. Todo mundo compartilhando, beleza? E até o próximo. Tchau, gente!